É guerra! É guerra! Contra os porcos é guerra! Já avisaram, teve um cara que avisou e você, infiel do outro lado, não acreditou. Se passar pras quartas de final, se classificar, papai, ninguém segura. Augustinho, o profeta, avisou e deu papo. 2 vitórias seguidas e não estamos falando do Real Madrid, não estamos falando do Bayern de Munique, não estamos falando do Manchester City, do Pep Guardiola. Estamos falando do nosso Portuga Salvador de formação tática, Antônio Oliveira. Corinthians 4, Botafogo do Rio? Não, o de Ribeirão Preto, é um pouquinho mais genérico, mas o Botafogo de Ribeirão Preto, um que tentou dar um susto em nós lá. E empresta aqui, primeira dama, porque eu tenho recados. Eu tenho recados aqui no começo do nosso pós-jogo, né? Porque eu falei pré-jogo passado, um monte de gente corrigiu, né? Escuta. Rubens Gomes, conhecido carinhosamente como Rubãozão Grandão, mandou avisar que a farra acabou. Eu vou segurar a minha humildade, primeira dama, só até depois do jogo contra os porcos. Se empata jogando contra os porcos, jogando bem lá, aí realmente o bagulho fica louco. Corinthians 4, Botafogo de Ribeirão 1, a farra acabou pro Botafogo de Ribeirão também, gente. Eu tô juntando, eu tô colocando tudo numa caixinha, nos times que a farra acabou e os times que não acabou. Não acabou ainda pra Ituano, Novo Horizontino e tal, mas pra Portuguesa e pro Botafogo de Ribeirão já acabou, e a gente começa a olhar mais pra parte de cima da tabela do que pra Série A2. Ainda bem que não vamos jogar contra Taubaté, contra Velo Clube de Rio Claro, contra São José, contra, sei lá, Primavera de Indaiatuba. Ia ser uma vergonha, né? Pra cair pra segunda divisão do Paulista, só São Paulino que tem que passar essa vergonha mesmo. A gente é o Corinthians e o Coringão é embaçado. Bora trocar uma ideia sobre este jogo aí. Mais uma vitória de Antônio Oliveira na frente do Coringão aí. Uma vitória com V maiúsculo. Mais uma vez fazendo aquela saída, aquela falsa linha com 4, né? Que depois vira uma falsa defesa com 3. Uma saída com 3 zagueiros e dando a oportunidade pro lateral descer mais. Hoje tivemos o Léo Maná, porque o Fagner estava suspenso, e não tivemos também o Raul Gustavo, e teve a estreia do Gustavo Henrique, né? Nossa, o pior é que esse time do Corinthians tá difícil de lembrar os nomes, porque é Raul Gustavo, Gustavo Henrique e Pedro Raul, aí fica muito difícil, parece um trava-língua aí, né? Mas o Gustavo Henrique estreou, né? Gustavo Henrique consegue ser maior que o Cássio, o bicho é grande, hein? Parece um bonecão de Olinda, fez uma estreia justa também. E Yuri Alberto, hein? Tá proibido, vocês todos aí, infiéis, que não acreditavam no Yuri Alberto, o menino que tem o sorriso mais lindo da história do Corinthians. Mais um jogo, terceiro jogo seguido que o maluco faz gol, hein, cara? E mais uma vez ele foi finalizar e, acredite você ou não, ele não fechou o olho igual um doido. Aí ele pegou e olhou pro goleiro assim, viu? Pô, se o goleiro tá mais pra baixo, vou sentar uma bica na parte de cima do gol, é gol. Porque quando você olha onde o goleiro tá, né, Yuri? Você consegue fazer o gol. É isso aí. Então o Yuri Alberto mais um gol. Tá todo mundo proibido de fazer apelidinho, tá? Não temos mais apelido, a não ser que vamos elogiar o sorriso dele. E até quando ele for mal, tá proibido crítica também, porque ele falou que ele não é, ele é um ser humano, e ser humano sentem dor. E Romero, meu Deus, tá sendo um tapa na cara. Todo mundo que eu tô falando aqui é um tapa na cara. Todo mundo é um tapa na cara. Romero, 2 gols. A única coisa que continua do mesmo jeito é o Michael, né? O Michael conseguiu errar pênalti, mas calma, vamos pra parte boa primeiro. Antônio Oliveira resolve, ainda assim, continuar com a ideia de jogo dele, mesmo não tendo o Raul Gustavo, que jogou na estreia. Ele coloca a dupla de zaga com o Félix Torres, que fez mais uma boa partida, e o Gustavo Henrique, e mantém o Caetano jogando na lateral esquerda. O que ele quer com isso? Ele acaba dando menos profundidade pra lateral esquerda, dando menos oportunidade do lateral esquerdo, que na verdade é um zagueiro improvisado, descer pra linha de fundo, né, conseguir levar a bola pra linha de fundo, e isso dá liberdade para o Wesley. Ele fica um pouquinho isolado, mas são consequências da própria ideia de colocar o Caetano pela lateral esquerda. Na lateral direita, ele faz como ele fez com o Fagner, que ele coloca a liberdade pro lateral descer até o final, como o Léo Maná fez algumas vezes, principalmente no segundo tempo, onde teve mais espaço. Ao lado do Léo Maná, ele coloca o Romero, ele inverteu na maioria
maioria do tempo ali, na estrutura inicial, com o Romero caindo pela ponta direita, ou seja, ele tira o Romero da sua zona de conforto pela ponta esquerda, deixa o Wesley onde ele consegue render melhor pela ponta esquerda e dando mais profundidade pro time ficar mais equilibrado. Já dá pra sentir, e é óbvio que tem que ter o pezinho no chão, eu comecei aqui brincando com todas as coisas aí, né, cara, porque é óbvio que a gente tem que deixar explorar, exalar a nossa felicidade quando ganha. É óbvio que é muito no início do trabalho do Antônio Oliveira, mas dá pra gente pensar aí que o Antônio Oliveira já conseguiu pelo menos conversar, sabe, no ouvidinho dos jogadores pra que eles ficassem mais compactos, que eles tivessem um pouquinho mais de intensidade. Dá pra ver o time um pouco mais intenso. É óbvio, foi contra a Portuguesa, foi contra o Botafogo, porque tem gente que é chato, meu Deus do céu, os caras falam que eu sou chato. Esses caras são chatos, que chegam aqui e falam assim, nossa, mas ganhou de quem? Ganhou do Botafogo de Ribeirão. E você quer que eu não comemoro, ô seu arrombado do caramba? Você quer que eu não comemoro? Eu não vou ficar triste agora. O Corinthians ganha de 4-1 um jogo num campeonato que a gente tava pra rebaixar pra segunda divisão do Campeonato Paulista, e você quer que eu fico puto, você quer que eu venha aqui e fico xingando todo mundo. Não é assim que funciona, e aí o Corinthians já tá mais equilibrado, tá um pouquinho mais, tá subindo um pouco mais a marcação, onde você vê o jogador adversário com a bola, tem sempre 2 jogadores do Corinthians, o time tem sido muito solícito com a equipe, o Wesley voltando pra marcar muito, o Rodrigo Garro voltando pra marcar bastante também, e o Yuri Alberto sempre, até nos momentos que ele tá mal, ele conseguindo correr ali na frente, entregando nessa parte de disposição física, vontade mesmo não falta pro Yuri Alberto, falta um pouco de talento de vez em quando, não hoje e não nos últimos jogos aí, porque ele tá realmente finalizando muito bem e não tem como. E o Rodrigo Garro tá sendo a cabeça pensante do time, conseguindo se deslocar. No primeiro tempo ele ficou um pouquinho mais encaixotado ali entre as 2 linhas de defesa do Botafogo de Ribeirão Preto, mas depois ele conseguiu vir buscar mais a bola, tanto que foi comum ver o Rodrigo Garro buscando a bola ali como se fosse um segundo volante ao lado do Ranielli e do Maicon. Preciso falar pontualmente do Ranielli e do Maicon. Ranielli não fez uma boa partida, tava cometendo alguns erros e entregando algumas bolas no meio campo, tentando forçar alguma jogada, tentando passar no meio de 2 marcadores quando realmente compromete o time se ele perder a bola. Perdeu pelo menos 2 ou 3 bolas ali que numa dessas, se é um time um pouquinho mais qualificado, acaba sendo fatal. Então o Ranielli não fez uma grande partida, embora ele teve momentos, teve lampejos ali de marcação e tal, aquele carrinho, aquela vontade que ele sempre mostra. Já o Maicon é o único cara que eu não vou poder falar assim, ainda bem que o Maicon calou minha boca, porque o Maicon foi mal mais uma vez, errando lances cruciais, sem contar que no pênalti que o Wesley sofreu, e foi pênalti claríssimo, que só o Salvo Espínola conseguiu colocar na cabeça dele que não foi pênalti aquilo, o cara vai só no corpo do Wesley, no alto, não pega a bola, não vê a bola tá longe do lance, pega só o Wesley, e aí o cara quer pensar ali o Salvo Espínola, né, cara? Eu assisti a transmissão com o Casagrande, Salvo Espínola na Record, foi, nossa, uma tristeza de sangrar os olhinhos e os ouvidos, né? Mas, enfim, e aí o Maicon teve a oportunidade de bater o pênalti, bateu mal o pênalti, ainda no rebote conseguiu fazer a bola espirrar um pouco, e aí sobra na cabeça do Romero, que na hora que sai o gol, até a transmissão da Record é tão ruim, os caras focam no Wesley. Aí no começo eu falei, nossa, foi o Wesley que fez o gol de cabeça, depois que eu fui me ligar que foi o Romero que cabeceou bem, abrindo o placar 1-0. Quando o Corinthians abre o placar e ele começa a dar uma ramelada, sabe? Começa a ficar mais lento, começa a abrir mais espaço no meio campo, o time ainda taticamente no meio campo defensivo ainda tá deixando a desejar em algumas recompactações, começou a dar mais espaço pro Botafogo de Ribeirão, eles começaram a dar mais profundidade, atacar mais, agredir mais, até que o Gustavo Henrique recua uma bola muito ruim pro Cássio, o Cássio tira e na hora que, assim que cobra, eu acho que, não sei se foi escanteio ou lateral, sobra a bola pro cara na entrada da área, uma segunda bola que era pra estar o Maicon ali também, era pra estar o Ranielli ali, era pra estar o nosso meio campo, não estava, o cara chegou finalizando bem no canto do Cássio, empatando o jogo. Quando o Corinthians toma o gol, volta a ficar equilibrada a partida, o Corinthians fez o gol, diminuiu de ritmo, tomou o gol de empate, voltou a ficar equilibrado. No segundo tempo, eu já voltaria sem o Maicon, o Antônio Oliveira resolveu voltar com basicamente o mesmo time, ele fez substituições pontuais ali apenas, né, com exceção daquele tira o Gustavo Henrique, coloca o Hugo, quando ele recua o Hugo
o Caetano pra zaga e coloca o Hugo na lateral esquerda. O resto foi meio que elas por elas dentro da partida. No segundo tempo, a gente consegue, mais uma vez, com o Romero fazer um gol numa jogada que até o Maicon acaba participando. O Wesley faz uma jogadaça numa arrancada que pra mim, no primeiro momento, eu comecei a achar que tava impedido, mas ele tava na mesma linha ali, até um pouquinho mais recuado, leva pra linha de fundo, fez uma fumaça, muito louco o Wesley, com exceção de um momento que ele pega e chuta a bola putinho, né, nervosinho, tem que saber controlar esses ânimos, porque tomou um cartão amarelo tosco. E aí esse cartão amarelo pode fazer diferença lá na frente quando ele ficar suspenso. Imagina, ele encaixa no time, ele é um cara que tem as características que o Antônio Oliveira gosta, e aí imagina numa dessa aí, né? Aí o Wesley faz uma jogadaça, leva pra linha de fundo, dentro da área, corta o cara dá no meio dele, ele poderia ter caído, que seria pênalti, né, se o juiz fosse pelo menos um juiz minimamente decente. Ele prefere ficar em pé, corta pra dentro e finaliza muito bem, golaço, o terceiro gol do Wesley. E pra finalizar, um passe do Matias Rojas, outro cara, os caras tá potencializando, hein, o que tá acontecendo com esse time, hein? Aí um passe do Matias Rojas, zagueiro do Botafogo, dá uma ramelada também, sobra pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto começa a carregar a bola e já começa a dar aquele desespero, começa a dar aquela coisa ruim assim, eu falo, será que ele vai fazer cagada? Será que ele vai pegar e honrar realmente o nosso manto alvinegro? E aí ele olhou pro goleiro, mais uma vez, finalizou olhando pro goleiro, finalizou bem e fez o quarto gol. A partir daí era tudo festa, entrou Matheus Araújo, Mosquito, eu tava aplaudindo todo mundo. Aí quem mais que entrou? Já nem lembro mais quem entrou. Mas pra mim, gratas surpresas aí, né? Gustavo Henrique estreia bem, Léo Maná faz uma boa partida, uma partida justa, tanto na parte defensiva quanto no apoio ofensivo. Rodrigo Garro se mostra um cara versátil, até um momento que tava checando o impedimento, você vê o Rodrigo Garro no pé do ouvido do juiz. É isso aí que eu quero. Eu quero um time que tá conectado na partida, que se importa com o que o juiz tá marcando ou deixando de marcar. E o Rodrigo Garro, mais uma vez, se mostrando esse cara líder ali dentro. Uma partida assim muito exemplar do nosso, não só do Rodrigo Garro, mas também dos nossos laterais, tanto do Caetano, que eu sei que deu uma ramelada ali no final, mas eu tô falando taticamente, e do Léo Maná. Gostei dos pontas também, principalmente o Wesley, que fez uma partidaça, o Romero fez 2 gols, tá praticamente inquestionável nesse sentido. Vamos para as notas, primeira dama? Vamos, principalmente para as notas. Eu coloquei aqui, ó, pênalti claro, Spínola é doente. Basicamente é isso que eu precisava colocar como primeira anotação. Ele achar que um pênalti desse não foi, é dar munição pra Ante, apesar que ele é um Ante, né, tava na Globo, já fazia um monte de merda, agora na Record tá, só mudou de emissora, continua a mesma porcaria, e ao lado do Casagrande, meu Deus, que vontade de chorar. Cássio, nota 5,5. 5,5 não, 5,5. Cássio, nota 5,5. E aí, teve duas coisas que aconteceram que eu marquei uma do Cássio aqui, aconteceram quase no mesmo momento. Quando o Maicon recebe uma bola, um passe que eu não lembro de quem, cara a cara com o gol, e aí ele tenta dar uma cavadinha e erra um gol feito, ele já olha lá e pede substituição. Quem já jogou bola sabe, miguezinha da pior espécie. Ficou com vergonha do lance, falou, eu preciso falar que eu senti uma lesão aqui. Sentiu lesão nenhuma. E o Cássio é a mesma coisa, eu acho que o Félix Torres recua uma bola pro Cássio, ele domina errado, quase entrega o gol, senti, coloca a mão na coxinha e tal, pô, pelo amor de Deus, hein. Então aquela miguezinha não enganou ninguém. Cássio, tirando isso aí, teve algumas saídas de bola que ele foi muito mal, reposição de bola mal, mas não comprometeu na parte de baixo das traves, nota 5,5. Então uma partida razoável, ok do Cássio. Léo Maná, tô dando nota 6,5, uma partida justa do Léo Maná, apoiando bem, marcando bem. Estando bem, no finalzinho do jogo ali, ele tava conseguindo cadenciar, porque as mudanças do Antônio Oliveira fizeram com que o time ficasse menos veloz e mais cadenciado, com o Fausto Vera, com o Matias Rojas, e ficou interessante. O Léo Maná tava conectado na partida, na minha opinião, nota 6,5. Félix Torres, da dupla de zaga, do trio de zaga, a gente pode falar, pra mim foi o melhor, nota 7,5. O Félix Torres tem feito boas partidas, com exceção de lampejos também negativos no campeonato inteiro. Não à toa, é o único jogador, acho que jogou todos os minutos ao lado do Cássio nesse ano, tem se mostrado um cara seguro ali atrás. Tem gente que não gosta do Félix Torres, até agora não consegui entender isso. Nota 7,5 pro Félix Torres. Gustavo Henrique fez uma boa estreia, nota 6. Na hora do gol do Botafogo de Ribeirão, deu uma ramelada no lance anterior, né, que originou a jogada, quando ele recua esquisito pro Cássio e força o Cássio a entregar a bola pros caras. Caetano, nota 5, uma partida ok, razoavelmente ok do Caetano. Teve aquela falha grotesca que ele entrega a bola pro cara e depois ainda toma um amarelo logo na entrada da área. Raniel, nota 5,5, como eu falei, fez uma partida mediana, a gente pode colocar mediana pra
pra ok, vai, mediana ok, é assim o Ranieri. Maicon pra mim foi o pior jogador da partida, nota 2,5, não só errou o pênalti, como errou um gol cara a cara, no meio campo não marcou ninguém, na hora do gol do Botafogo ele poderia estar ali na entrada da área pra pegar uma segunda bola, errou alguns passes que foram cruciais pra gente não conseguir prender mais a bola naquele momento que o Botafogo de Ribeirão tava melhor. Pra mim o Maicon nota 2,5, partida ruim do Maicon. Rodrigo Garro, nota 8, e aí você percebe que do meio campo pra frente ali, do Garro pra frente, foram todas notas altas, o que reflete, acabou o resultado. Rodrigo Garro, nota 8, um cara se mostrando um cara muito conectado à camisa do Corinthians, conectado à partida, tava lá reclamando com o juiz junto, tava lá fazendo fumaça junto, e até no momento que ele tava encaixotado entre as linhas, ele se mostra versátil e vindo buscar a bola. Início de trabalho do Garro no Corinthians muito bom até agora. Romero, nota 10, melhor jogador da partida, 2 gols, é impossível você não dar uma nota 10, sem contar que ele também teve outras oportunidades, se apresentou para jogar e na parte defensiva estava entregando também, não só de recompactação das linhas defensivas, mas dentro da área, muitas vezes aparecendo ali para poder ajudar o time. Nota 10 pro Romero, uma partida impecável aí do paraguaio, que vocês gostam tanto. O Wesley, nota 8,5, uma partidaça do Wesley, fez uma fumaça pela ponta esquerda, quando brotou na ponta direita também conseguia fazer fumaça, cortava pra dentro, cortava pra fora, sofreu algumas faltas, o cartão amarelo que ele tomou foi juvenil, por isso que eu tô tirando mais um pouquinho de nota dele, mas a gente precisa entender que na origem da jogada, o lateral do Botafogo de Ribeirão faz a falta no Wesley, aí ele fica puto e chuta a bola e toma cartão de reclamação. Não pode, mas a gente precisa justificar isso e lembrar que o moleque tem idade de copinha ainda, hein? Será que vocês ainda estão achando aí que o Wesley não joga nada? Porque é impressionante, né? Nota 8,5 pro Wesley. Yuri Alberto, nota 8, fez uma boa partida taticamente falando e conseguiu ainda fazer um gol, é isso que eu espero, tá? Às vezes ele não precisa fazer uma partida brilhante com o pé, mas a hora que tiver ali com o pé na bola, né, no caso, né, sem a bola no pé, e aí quando ele tiver oportunidade, ele tem que guardar. Se tiver 3 oportunidades, uma ele tem que guardar, não dá pra acontecer como acontecia antes, dele ter 10 oportunidades e não conseguir nenhuma, e ser grotesco de qualquer forma. Então nota 8 para o Yuri Alberto, uma boa partida, e aí os caras que entraram, Hugo entrou, nota 3, nem vi no campo. Fausto Vera entrou e entrou bem, na minha opinião, nota 5. Teve uma saída de bola que me lembrou os tempos de Vitor Pereira do Fausto Vera. Será que ele só... Será que tem cara que só joga com português? Será que esses caras não gostam de jogar com treinador sul-americano? Será que eles têm esse preconceito? E aí o Fausto Vera, nota 5. Matheus Araújo, nota 3, também não vi ele em campo. Rojas, nota 6,5, deu assistência pro Yuri Alberto. Rojas aí também evoluindo jogo a jogo, que melhore mais ainda. E o Mosquito, o máximo que eu vi dele foi sofrer uma falta agora no finalzinho, nota 3,5. Acho que eu falei de todo mundo aqui, se eu não tô muito enganado. E tem uma coisa que é importante destacar. E tem a nota do Antônio Oliveira, né? Antônio Oliveira, tô dando uma nota 8 pro Antônio Oliveira, né? Na média do time, realmente a postura do time em campo é muito o dedo do treinador ali, não tem como. Ofensivamente, o Corinthians, nota 9, né? 9, pra mim, 4-1 o jogo, é impossível não ter mais do que isso ofensivamente. E defensivamente, tô dando uma nota 5, dá uma nota 14 no total, se a gente dividir por 2 pra colocar a média, nota 7. Melhor desempenho do Corinthians na temporada até agora. E é importante lembrar de um momento na partida. Teve um escanteio pro Corinthians e uma das coisas que eu sempre dou chilique aqui, que eu reclamo e tal, o Corinthians não tem jogada ensaiada. E aí teve jogada ensaiada, onde o Maicon cobra o escanteio na entrada da área, direto, consciente, pro Garro chegar, dominar e finalizar. Na ocasião, o Garro não finalizou bem, mas deu pra ver que tirou alguma coisa. E precisou o quê? De 5 dias à frente do negócio. O Mano Menezes teve a pré-temporada inteira e a gente não tinha nada com bola parada. Realmente, né, eu tendo a concordar aí que o treinador estava fazendo diferença pro lado negativo, mesmo eu não sendo do time do fora Mano Menezes. Às vezes as coisas acontecem de um jeito que acabam evidenciando que também o Mano Menezes, além de ser um problema, talvez tenha sido até melhor. Ele não estava conseguindo render de fato. Beleza? Comenta aqui embaixo. E agora é contra o Palmeiras, hein, cara? Agora o bagulho vai ficar doido. E outra coisa, a humildade dura até se ganhar do Palmeiras. Se ganhar do Palmeiras, meu amigo, aí eu vou ficar chato, hein? Comenta aí embaixo o que você achou do jogo, deixa o like, se inscreve no canal, todas essas coisas aí. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. É nóis.